Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos e com todas. Hoje eu quero compartilhar um versículo com vocês a princípio, que está lá na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14, que diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A primeira coisa que temos que meditar é qual a causa que te põe de joelhos. Qual a causa mais importante das nossas vidas? Quais as razões que mais nos põem de joelhos diante do trono de Deus, diante do Pai? Bom, eu falo por mim. Eu me coloco de joelhos quase todos os dias pela minha família. Não há causa para mim mais importante do que a minha família. Todo ser humano precisa de metas, objetivos. Todos nós precisamos de uma causa que vale a pena lutar. Durante toda a nossa vida, lutamos por muitas coisas, mas a maior de todas as lutas, com certeza, deve ser por nossa família. Família é um presente de Deus, é um presente que nos foi dado por Deus, e por nossa família temos que nos colocar de joelhos diante de nosso Deus. Semana passada, não, há umas semanas atrás eu vi um filme muito lindo, O Violino do Meu Pai. E é um filme sobre músicos, e um deles, né, o protagonista, disse que família é a composição mais linda feita com notas diferentes. Eu achei isso maravilhoso, da gente pensar e refletir. Deus nos criou para nos relacionarmos com outras pessoas. E às vezes nossos relacionamentos são marcados por momentos amigáveis, com uma comunicação clara e afetuosa, mas nem sempre é assim. Muitas vezes em nossos relacionamentos surgem conflitos, desavenças, tensões. E com a nossa família não é diferente, ao contrário. A intimidade faz com que sejamos mais sinceros e ousados, e às vezes magoamos até muito mais pessoas da nossa família do que amigos, pessoas que a gente não tem tanta intimidade. A relação em família é complexa, pois cada ser humano é único. E em relação à sua história, em relação ao seu temperamento, nos relacionamentos, as diferenças individuais em relação às percepções e necessidades vão surgir, pois cada um de nós forma a sua própria percepção e tem necessidades diferentes em determinados momentos da vida. E essas diferenças no contexto familiar tornam-se as bases dos conflitos e das crises. As diferenças normalmente não são percebidas como oportunidade de enriquecimento, mas elas são oportunidades de nos enriquecermos e de crescermos. Mas quando não percebemos isso, as diferenças são usadas de modo destrutivo. Lidar com o diferente é difícil mesmo, mas é precioso e enriquecedor. E podemos aprender a lidar com as pessoas diferentes de nós. Nós temos que aprender a lidar com as pessoas diferentes de nós, com valores diferentes, com necessidades diferentes, com modos de pensar e de agir diferentes. O casal, ao interagir com filhos, com os seus filhos, influencia na construção de suas identidades, bem como lhes transmite modelos de relacionamento que serão levados para todas as áreas da sua vida: amizades, profissão, relações afetivas. A criança, durante sua infância, tem os pais como modelos e sua identidade está sendo construída. Por isso, a responsabilidade dos adultos é muito grande em relação às crianças. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados.
Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também a também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A chave para vencer toda crise familiar está nesse texto. Tem uma outra passagem bíblica que fala muito ao meu coração. Eu tenho uma mensagem só falando do Salmo 81, de 13 a 16, que diz: Ah, se meu povo me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Mas para Deus nos dar o trigo mais fino e nos saciar com o mel que escorre da rocha, que é o próprio Jesus, temos que escutar ao Senhor, temos que andar nos seus caminhos, temos que ensinar nossa família a palavra de Deus, temos que viver essa palavra. Se nós, como povo de Deus, escutarmos ao Senhor e andarmos em seus caminhos, Ele nos promete derrotar os nossos inimigos, nos sustentar com o trigo mais fino, que significa a nossa provisão material, e nos saciar com a doçura de Jesus, que é o mel que escorre da rocha. Ou seja, Ele nos promete suprir nossas necessidades, tanto as necessidades materiais como as necessidades emocionais. Temos que ensinar nossas crianças a temer ao Senhor, a guardar seus mandamentos e, sobretudo, amá-lo acima de todas as coisas e acima de toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus tem que estar impressa em nossos corações como um código de barra. Todas as nossas atitudes têm que expressar que estamos encharcados dessa palavra. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 34, a parte B, diz assim: se Jesus, é Jesus nos ensinando, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então temos que encher o coração com a palavra de Deus, com a doçura de Jesus, para que os nossos lábios dos nossos lábios possam sair palavras cheias de amor, palavras cheias de doçura, palavras cheias de vigor, palavras cheias de coragem para enfrentar as dificuldades da vida, palavras cheias do Espírito Santo. Nossa vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Só assim poderemos vencer toda e qualquer crise familiar. Não há família perfeita. Não há mesmo. Temos vários exemplos bíblicos de conflitos familiares, com ciúmes, invejas, competições, agressividade. Temos até um assassinato, né? Lá, o primeiro casal que teve o primeiro filho, os primeiros filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel por causa de inveja, de ciúme. Nós vivemos tempos difíceis onde os valores bíblicos são completamente esquecidos e muitas vezes invertidos. Mas temos que lutar para viver na contramão do mundo e educarmos nossos filhos não com valores do mundo que jaz no maligno, e sim com os valores de Deus, como nos ensina, como Ele mesmo nos ensina em Sua palavra. Os pais são os sacerdotes do lar e por isso têm autoridade sobre seus filhos, enquanto esses viverem com eles. E essa autoridade foi dada por Deus aos pais. O diálogo entre os cônjuges e entre pais e filhos é de fundamental importância, mas a última palavra é dos pais que, em consenso, deliberam as regras familiares. Os pais têm que ensinar aos filhos princípios de autoridade,
respeito aos mais velhos, respeito mútuo, respeito às pessoas diferentes deles mesmos. Tem que ensinar aos seus filhos a jamais praticarem o bullying, jamais desrespeitarem seus colegas que são diferentes deles, como jamais desrespeitarem seus professores ou seus líderes. Os pais têm que gastar tempo com seus filhos. Os filhos precisam aprender a dar o devido respeito e lugar de honra aos seus pais. A falta de comunicação entre pais e filhos, somada à dificuldade para resolver conflitos, vai gerar fatores muito negativos no desenvolvimento das crianças. Todos nós trazemos nossa carga do nosso passado para cônjuges, para filhos, para amigos, mas nós temos que nos colocar aos pés da cruz e colocar as nossas feridas aos pés de Jesus e pedir que Ele as cure. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê um coração ensinável, que possamos aprender tanto com os acertos como com os erros e, sobretudo, aprendermos com o Espírito da verdade que vai nos conduzir a toda a verdade. Para conseguirmos enfrentar as crises familiares, nós temos que, em primeiro lugar, nos colocar de joelhos diante de Deus, de um Deus bondoso, amoroso, de um Deus que tudo sabe, que o Deus que detém toda a sabedoria e que tem todo o interesse que haja paz em nossa família. Temos que nos prostrar diante do Pai e pedir a Ele sabedoria para conseguirmos lidar com todas as crises e conflitos e criarmos nossos filhos para serem cidadãos do reino de Deus. Temos que pedir a Deus que traga à luz todo conflito, a todo pecado e erro. Ele que tem que nos revelar a causa daquela crise. O ser humano tem sempre uma tendência a se ver como vítima e não conseguir ver a sua participação naquela crise. Sempre a culpa é do outro. Lá desde Adão e Eva, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente. Nós estamos sempre colocando a culpa no outro. Mas se nós com sinceridade pedirmos a Deus que Ele traga à luz a origem daquele conflito, veremos que muitas vezes temos a nossa contribuição para que aquela situação tenha acontecido. Lá em Romanos 12, 18, diz assim: se for possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem gente que só lê uma partezinha. Se for possível. Não é possível. Não é possível. É possível, porque está dizendo, se for possível, quanto depender de vós. Então tem algo que depende de nós. A paz depende de nós. Para se ter paz em nossa família, temos que nos esforçar. Tem algo que cada um deve e pode fazer para que essa paz reine. Não podemos jamais, jamais desistir da nossa família. Se erramos no passado, vamos pedir a Deus que Ele conserte os nossos erros. Sempre é tempo de consertar os nossos erros. Deus é um Deus de restauração e tem uma especialidade, o impossível. Ele disse lá para Marta e Maria, quando Lázaro estava morto já, creia e verás a glória de Deus. Isso está lá em João 11. Vamos nos colocar de joelhos por nossas famílias, porque por ela vale a pena nos colocarmos de joelhos. Ver a nossa família unida, em harmonia, e aos pés do Senhor tem que ser a nossa maior causa, tem que ser a maior meta, tem que ser o nosso maior esforço. Afinal, quem mais amamos depois de Jesus? Bom, eu falo por mim. Quem mais eu amo depois de Jesus é a minha família, que é o maior bem que Ele mesmo me deu. Então, vamos lutar por essa harmonia, por essa paz em nossa família. Não há família perfeita, mas há um Deus perfeito que pode aperfeiçoar todas as coisas. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que Ele levante
o seu rosto sobre nós, nos trazendo para nossa vida misericórdia, nos dando a paz. Em nome de Jesus, amém e amém.